Meus irmãos, o homem ele tenta vencer as suas batalhas, as suas dificuldades, os seus problemas, muitas vezes com enfrentamentos, palavras duras, pela força. Mas para o servo, vencer as nossas lutas, as nossas batalhas, nós vencemos na oração. Nós vencemos dobrando os nossos joelhos e clamando ao nosso Deus. Então, este é o momento de você, meu irmão, minha irmã, colocar a sua vida, a sua necessidade diante do Senhor. Enquanto o louvor vai estar sendo cantado, vai orando a Deus e o Senhor vai ouvir a nossa oração. Quando eu tenho sede de ti, eu dobro os joelhos. Quando eu penso em desistir, eu dobro os joelhos. Eu deixo pra trás o que sou e clamo ao Cordeiro. Preciso de ti, preciso de ti. Quando não há mais chances pra mim, eu dobro os joelhos. Se o fardo é pesado demais, eu dobro os joelhos. Pois sei que tu és Deus fiel, Deus presente, Emmanuel. És Deus de promessas que não falhará. Se o sol cair, eu vou confiar em ti. Se os montes desabarem, vou confiar em ti. E no meio da batalha eu vou confiar em ti. Pois tu és meu Deus, meu Salvador, rocha inabalável. Eu confio em ti, vencer o abençoador. Se o sol cair, eu vou confiar em ti. Se os montes desabarem, vou confiar em ti. E no meio da batalha eu vou confiar em ti. Pois tu és meu Deus, meu Salvador, rocha inabalável. Eu confio em ti, vencer abençoador. Glória a Jesus. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 14. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 14, nos diz assim: Subiram, pois, a cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim,
o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Meus irmãos, nós lemos o momento em que Saul, ele vai ao encontro e se encontra com Samuel. E é importante nós falarmos que a história de Saul na palavra de Deus, ela é dividida em dois momentos. O primeiro momento, quando Saul ele vai consultar ao Senhor por meio do profeta Samuel, e vem sobre ele o Espírito, ele é ungido, e vem sobre ele o Espírito do Senhor, e ele temendo a Deus, ele seguindo a Deus. E o segundo momento da vida de Saul, quando ele desobedece a Deus e ele se distancia do Senhor. Este momento que lemos é o momento em que Saul, ele queria ouvir a voz do Senhor, em que ele estava querendo ser dirigido pelo Senhor. E a palavra diz que Saul ele foi até Samuel porque as jumentas de seu pai haviam se perdido, elas tinham se extraviado. E Saul, ele sai com o seu moço em busca das jumentas do pai. E diz a palavra que Saul ele anda e já era o terceiro dia e ele não havia achado aquilo que ele estava procurando. Em determinado momento ele diz: vamos voltar, porque senão meu pai ele vai deixar de se preocupar com a perda dos animais e vai começar a se preocupar conosco. E o moço de Saul diz: olha, aqui perto da cidade, um vidente, um profeta, em que Deus fala por ele. E nós podemos ir lá consultar e ver se ele nos mostra o caminho, por onde elas foram, onde elas estão, para ver o que nós conseguimos fazer. E assim eles foram até a cidade. E aquele homem disse a Saul, e Saul diz: mas o que nós vamos dar ao profeta? O que nós temos para dar? Nós não temos nada, o nosso pão acabou. E o homem diz: eu tenho 1/4 de um ciclo de prata. E eles vão até a cidade e acontece o momento que nós lemos, em que na entrada da cidade, Saul se encontra com Samuel. Samuel estava ali esperando Saul chegar. E quando nós olhamos esta passagem, olhamos toda essa explicação bíblica, nós vemos muito a respeito de nós. Porque a necessidade fez com que Saul buscasse o profeta. A necessidade fez com que Saul fosse mais perto do profeta, fosse ouvir a voz do Senhor. E assim conosco, muitas vezes, a necessidade, a provação, os problemas nos fazem ir em direção mais próxima do Senhor. Os problemas vêm, as necessidades vêm, e nós temos a quem recorrer. Saul foi para ouvir a voz de Deus. Ele entrou naquela cidade para ouvir a voz de Deus. Nós estamos participando deste culto para ouvir a voz do nosso Senhor. Saul entrou naquela cidade para saber uma resolução do seu problema. E muitas vezes, quando nós oramos, quando nós clamamos, o Senhor traz a resolução, traz a providência para os nossos problemas. Como fez com Saul, o Senhor faz muitas vezes com os seus servos. Vejam, Saul chegou na porta da cidade e Samuel já estava esperando.
E muitas vezes é assim, quando nós vamos clamar, quando nós vamos buscar, o Senhor já está nos aguardando para nos responder. Antes, é a profecia de Isaías, e antes que clamarem, eu os responderei. E estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Deus é um Deus que se antecipa. Deus é um Deus, o nosso Deus, que Ele se antecipa. E vejam como é interessante, porque Saul, ele chega e o Senhor havia falado com Samuel antes. Um dia antes. Samuel, amanhã, a esta hora, eu te enviarei aquele que será ungido para ficar sobre rei em Israel. Vejam, um dia antes, amanhã eu te enviarei. Antes de Saul cogitar, antes de Saul falar com o moço, Deus já havia dito a Samuel: amanhã ele virá. Amanhã ele vai te procurar. Amanhã ele vai passar por aqui. Sabe por quê, queridos? Porque o nosso amanhã pertence ao Senhor. O nosso amanhã está nas mãos do nosso Deus. O nosso amanhã está no melhor lugar, nas mãos do Deus que não falha, do Deus que pode todas as coisas, do nosso Deus, que é o Deus que cuida de nós. Amanhã Ele passa por aqui. Amanhã Ele vem, Samuel. O nosso amanhã está sendo dirigido pelo nosso Deus. O nosso amanhã está sendo guardado pelo nosso Senhor. O nosso amanhã já tem uma resposta. O nosso amanhã já tem uma providência de Deus. Vejam, quando Saul chegou, Samuel já estava esperando para recebê-lo. E é muito interessante porque quando Saul ele se encontra com Samuel, Samuel o recebe e diz: vamos. Era um jantar que haveria naquele dia. Samuel toma Saul, leva-o até a mesa. Havia um lugar separado para Saul na mesa. Eles sentam juntos. E Samuel diz ao cozinheiro: trazei aquela porção que eu havia falado contigo. Uma porção especial, uma porção diferente. Samuel ouviu a voz de Deus que Saul ia ao seu encontro. Samuel separou o lugar de Saul. Samuel falou com o cozinheiro, separou uma porção excelente, separou o alimento para Saul, porque Saul ia chegar e Samuel queria que Saul estivesse ao lado dele. O nosso Deus é assim, queridos irmãos. Ele é assim. Ele prepara um lugar na mesa. Tem lugar na mesa do Senhor, queridos. Este culto é a mesa de Deus. O irmão está na sua casa, está participando, mas a mesa de Deus está aí. A mesa de Deus está aqui. A mesa de Deus está posta para que nós possamos nos alimentar, porque tem lugar para o servo na mesa do Senhor. E tem porção. Tem porção que o Senhor separa. O profeta mandou separar uma porção. A porção que Deus tem para você, meu irmão, está separada. Ele cuidou até da porção que Deus está separado. Vejam, Saul sentou ao lado do profeta, se alimentou com o profeta. E ele havia entrado naquela cidade em busca de uma orientação para saber para onde os seus animais tinham ido, qual caminho ele podia tomar, mas o profeta estava esperando Saul com coisas que ele não imaginava. E é assim muitas vezes conosco. Nós entramos, nós viemos à oração, nós clamamos ao Senhor, nós buscamos ao Senhor por uma questão, por uma necessidade, por um problema, mas o Senhor vem
e nos surpreende com tanto amor, com tanto cuidado. Tem problema ali, mas olha, você vai sentar para se alimentar com o Senhor. Nós sentamos para nos alimentarmos da presença do Senhor. E é interessante que quando eles se encontraram, Samuel disse: olha, fique em paz. As jumentas que haviam sido extraviadas da casa de teu pai, elas foram encontradas, mas você fica aqui. E é assim, queridos. Saul entrou para uma informação, e ele ouviu, ele jantou, ele ouviu a profecia, e diz a palavra que ele e o profeta conversaram à noite. E o profeta falou: você não vai embora, você vai dormir nesta casa. Você vai dormir aqui, você vai passar a noite aqui, amanhã pela manhã você vai. Porque é assim que o Senhor faz. Tem alimento na mesa do Senhor? Tem. Nós somos alimentados pelo Senhor. Tem a presença do Senhor? Tem a presença do Senhor, porque Ele está ao nosso lado. Tem a profecia? Tem profecia, porque Deus fala no nosso meio. Mas também tem o cuidado de Deus, porque nós podemos descansar nele, descansar na casa do profeta, descansar na casa de Deus, descansar na palavra do Senhor, descansar na promessa do Senhor. Saul, fica, você vai dormir aqui hoje, amanhã você vai, e eu vou dizer todas as coisas que você precisa saber. Sabe por quê? Porque no amanhã Deus faz coisas grandiosas. No amanhã, Deus faz coisas notáveis. Fica com o Senhor e o amanhã vai ser maravilhoso. Fica com o Senhor e o amanhã Deus vai realizar coisas maravilhosas. Fica com o Senhor e amanhã a bênção vem. Fica com o Senhor. Fica na casa do profeta. Fica na presença do Senhor. E o amanhã Deus faz coisas grandiosas. Vejam, queridos, encerrando essa palavra. Quando o Senhor falou a Samuel, Ele disse: amanhã, a esta hora, eu te enviarei aquele que tu irás ungir rei sobre Israel. Amanhã, a esta hora. O Senhor falou para Samuel o dia e a hora em que Saul chegaria. O Senhor falou para Samuel o dia e a hora. A esta hora, Samuel, Saul vai chegar. Sabe por quê, queridos? Porque profecia tem hora marcada para se cumprir. Profecia tem hora marcada para se cumprir. Deus não resolve cumprir as suas promessas, as suas profecias de repente, não. Quando Ele faz, já tem hora marcada para ela se cumprir na sua vida. Você está esperando uma promessa de Deus se cumprir, a profecia do Senhor se cumprir? Espera, porque ela tem hora marcada para se cumprir na sua vida. Está esperando a bênção na sua casa, uma bênção que o Senhor falou que iria te dar. Querido, espera, porque a profecia tem hora marcada para se cumprir. Deus não falha, Deus não se esquece, Ele não se atrasa, Ele faz no momento certo, porque tem hora marcada da bênção de Deus se cumprir na vida dos seus servos. Confia, espera no Senhor, e a promessa vai se cumprir, porque Ele é um Deus que vence batalhas. Ele é um Deus que ouve a nossa oração, Ele é um Deus que ouve o nosso clamor e Ele nos responde. Nós podemos glorificar, porque a profecia de Deus vai se cumprir na hora marcada que Ele tem para cada um de nós. Bendito é o nome do Senhor. E quando eu estou
Jesus. Senhor, nós te glorificamos, bendizemos ao teu nome, porque grande é o Senhor, porque o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós. Te glorificamos pela tua voz, pela profecia, pelas promessas que o Senhor tem feito ao teu povo, porque nós cremos que no momento certo elas se cumprirão na tua presença. Te glorificamos, Senhor. Filha amada, por alguns instantes pensaste que as tuas orações estavam se perdendo. Clamaste: Senhor, socorre-me. Senhor, ouve a minha oração. Senhor, eu estou aqui e preciso de ti. Preciso ouvir a tua voz. Preciso da tua presença. E pensaste no teu coração, filhinha, que este culto se encerraria e não veria a resposta do teu clamor. Mas eis o Deus da tua vida falando contigo. Eu sou o teu Deus. Aqueles que se levantaram para tentar calar o louvor na tua vida perecerão, porque eu sou contigo, filha amada. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Verás agora o agir dos meus anjos em favor da tua vida, porque o teu clamor por meu filho Jesus moveu os céus, e os céus estão agindo por amor à tua vida. E a vós, minha igreja, por amor a vós, vos trouxe neste culto paz e descanso, na certeza de que as minhas promessas sobre cada um de vós estão vivas, não serão adiadas, não serão canceladas, elas permanecem vivas porque eu estou vivo. E a vossa fé nesta noite é renovada, para que possais crer que o vosso Deus agirá em favor das vossas vidas, para cuidar, para curar, para sustentar, mas acima de tudo, para separar-vos para uma eternidade, para um céu onde estarão para sempre comigo. Eu vos digo, igreja, glorificai, porque agora os vossos lares são altares de adoração ao meu nome. Em meio à vossa glorificação, fogo cai sobre as vossas vidas para aquecer as vossas vidas. O mundo tem estado frio, tem estado perdido, mas os vossos lares são refúgios da minha presença, são luz do mundo, sal da terra. E em meio à vossa glorificação, eu abençoo as vossas vidas, e a minha paz reina sobre vós. Glória a Jesus. Senhor, bendito seja o teu nome. Te glorificamos em nome de Jesus. Amém.